O flagelo dos sussurros subterrâneos. Ouça, jovem sonhador, a história de um povo que por eras incontáveis se escondeu da fúria do sol em abismos profundos, forjando um lar em cavernas vastas e esquecidas. Os moradores do abismo, como eram conhecidos por si mesmos, eram um povo laborioso e recluso, cujas cidades subterrâneas cintilavam com a luz mágica de cristais luminescentes, e cujos túneis ecoavam o som constante das picaretas. Eles construíram um império de pedra e sombra, onde a ordem e a tradição eram a rocha que os sustentava contra a vastidão inóspita do subterrâneo. Sua vida era uma rotina disciplinada de mineração de minerais raros, como o fulgurita, que emitia uma luz azulada e curativa, e o éter, um mineral de energia bruta. Dedicavam-se também ao estudo das antigas formações rochosas, buscando sabedoria nos veios da terra e nas inscrições deixadas por civilizações ainda mais antigas que eles próprios. As tochas de fulgor e as lanternas de musgo bioluminescente lançavam sombras dançantes nas paredes esculpidas com a história de seu povo. O murmúrio constante de suas conversas e o martelar rítmico das ferramentas enchiam o ar, um som que era a própria melodia da existência naquele mundo subterrâneo. Crianças brincavam em praças de pedra polida, os mais velhos contavam histórias em torno de fogueiras alimentadas por gás natural que irrompiam das profundezas. Artesãos criavam obras de arte a partir de minerais preciosos, joias que capturavam a essência da escuridão e a transformavam em beleza. O zumbido de brocas mecânicas e o burburinho da vida eram a garantia de sua segurança e prosperidade, a sinfonia de um povo em harmonia com seu lar. No entanto, o silêncio era uma dádiva rara, um luxo que, quando vinha, geralmente prenunciava algo de terrível, um presságio de que a ordem havia sido quebrada e a escuridão estava à espreita. O estalo seco de galhos ou de fragmentos de ossos quebrando sob os pés de um mineiro desorientado na escuridão, que de repente gritava palavras desconexas para as sombras, acusando fantasmas que só ele via. Em seguida vinha o torpor, uma apatia profunda que os afastava de seus entes queridos, de suas responsabilidades, um véu de indiferença caindo sobre eles como uma mortalha cinzenta. Aos poucos, a doença se espalhava, lenta e inexorável, como a umidade que se infiltra na rocha, atingindo os mais jovens e os mais fortes, minando a força vital da comunidade. A luz bruxuleante dos cristais parecia diminuir à medida que a aflição crescia, e a vitalidade da cidade, outrora vibrante, começava a murchar sob o peso de mentes perdidas e corpos apáticos. Um cheiro sutil de mofo, decomposição e desespero começou a permear o ar, substituindo o aroma de minerais e pedra úmida, um prenúncio do fim. Os sábios da profundeza, guardiões do conhecimento e da tradição, os oráculos de seu povo e os mestres dos fulgoritas tentaram conter a praga com todas as forças. Eles estudaram os sintomas, tão enigmáticos quanto a escuridão abissal, vasculharam os textos antigos em pergaminhos de fungos, buscando uma explicação, uma cura que pudesse reverter o avanço da loucura. Suas vozes, normalmente firmes e cheias de autoridade, agora tremiam com a incerteza e o medo, pois a sabedoria acumulada por séculos parecia inútil contra essa nova ameaça.
Realizaram rituais de purificação à luz bruxuleante dos cristais de éter, entoaram cânticos antigos que ecoavam pelas vastas catedrais de pedra, invocações desesperadas para qualquer divindade subterrânea que pudesse ouvi-los, mas nada parecia deter o avanço da névoa da loucura, como logo a doença foi batizada. O nome evocava a natureza etérea e sufocante de seu ataque, uma névoa que não podia ser tocada, mas que consumia a alma. O uivo distante de um lobo nas montanhas, ecoando através dos túneis de ventilação que ligavam o mundo subterrâneo à superfície, parecia um lamento pelos condenados, um prenúncio do fim iminente. Templos foram erguidos aos deuses esquecidos do subterrâneo. Oferendas de fulgurita e água pura foram feitas em altares talhados na rocha viva. Mas os deuses pareciam surdos aos seus apelos, ou talvez impotentes diante de tal abominação, a manifestação de um mal que desafiava a própria ordem do cosmos. A doença não era um mal comum. Parecia se alimentar da própria sanidade, da coesão do povo, desfazendo os laços que os uniam, transformando vizinhos em estranhos e amantes em conchas vazias. Famílias se desintegravam, a confiança minguava e o medo se tornava a nova lei, mais potente que qualquer édito dos sábios. A cidade, antes um bastião de ordem, começava a ceder ao caos e ao desespero. Foi então que um jovem mineiro, de nome Cael, um espírito indomável e um mestre na arte de desbravar as profundezas rochosas, viu sua própria família ser consumida pela névoa. Sua mãe, Elara, uma tecelã de talentos incomparáveis, cujos tapetes narrativos eram a inveja de toda a cidade, tecendo histórias com fios de luz e sombra, começou a tecer padrões sem sentido, seus dedos ágeis agora errantes, seus olhos vazios de reconhecimento, fitando o nada com um sorriso perturbador. O som da agulha perfurando o tecido, antes um ritmo reconfortante, tornava-se um ruído monótono e sem vida. Seu irmão mais novo, Thorven, um bravo guerreiro, e seu parceiro nas minas, um gigante gentil com uma risada contagiante, começou a brandir sua picareta contra as paredes, convencido de que inimigos invisíveis o perseguiam, seus gritos de batalha misturando-se com os gemidos sem sentido de sua mãe. Seus músculos, antes fortes e controlados, agora se contraíam em espasmos de loucura, atingindo a pedra com força bruta e sem propósito. Cael sentiu o nó da raiva e da dor apertar sua garganta, um sentimento de impotência que ecoava pelos corredores vazios de sua casa, outrora cheia de vida e risadas, agora um eco sombrio de desespero. O som metálico e agudo de espadas colidindo em um treinamento distante agora parecia um tambor de guerra, convocando-o a uma nova batalha, não contra um inimigo visível que pudesse ser enfrentado com a força dos braços, mas contra uma praga invisível que roubava a própria alma, deixando apenas cascas vazias. A apatia de seu pai, Bórin, outrora um homem de ferro, o respeitado capataz das minas, agora sentado imóvel em seu banco de madeira, com o olhar perdido no vazio, a picareta enferrujando em suas mãos calejadas, foi a gota d'água. Bórin, que sempre fora a rocha da família, estava agora reduzido a uma estátua de dor. A perda avassaladora e a visão de sua comunidade desmoronando sob o peso da névoa acendeu uma fúria silenciosa em Cael, um fogo que queimava mais forte do que a própria escuridão, uma fúria forjada no desespero. Ele não aceitaria o destino imposto pela névoa. A rendição não estava em sua natureza. Era uma abominação para tudo o que ele e seu povo representavam.
Decidiu que se os sábios não podiam encontrar uma resposta nas rochas sagradas da biblioteca, entre seus tomos empoeirados e seus rituais estéreis, ele a encontraria em outros lugares. Se as paredes da cidade não pudessem falar, talvez as profundezas esquecidas do abismo, aquelas que sussurram segredos antigos e guardam horrores inimagináveis, pudessem revelar a verdade, por mais terrível que fosse. Com uma picareta afiada, a arma de sua profissão e o símbolo de seu legado, e a chama da determinação ardendo em seus olhos como duas brasas, Kael tomou uma decisão ousada e solitária: aventurar-se pelos túneis proibidos, aqueles que levavam para além das fronteiras conhecidas, para além dos mapas e lendas, em busca da origem da névoa da loucura. Ele sabia que o caminho seria perigoso, repleto de armadilhas naturais, abismos traiçoeiros, rios subterrâneos turbulentos e criaturas desconhecidas que habitavam as profundezas inexploradas, seres que a luz do sol jamais tocara e cujas formas eram distorcidas pela escuridão. Mas a esperança, ainda que tênue como a luz de um vagalume na escuridão, de salvar seu povo, era mais forte que qualquer medo ou advertência dos anciãos, que o chamavam de tolo por desafiar o desconhecido. Ele se preparou para o que viria, abastecendo-se com rações secas, uma fonte de luz constante alimentada por fulgurita e a coragem que só o desespero mais profundo pode forjar, uma coragem que o impulsionava para a boca do abismo. Ele se virou, os olhos faiscando com uma resolução fria que contrastava com a umidade da caverna. Não darei um passo adiante sem que a verdade seja revelada, exclamou, e o som de sua voz ecoou nas paredes de pedra, um desafio lançado ao próprio abismo, um eco que parecia responder com um silêncio pesado e ameaçador. Era um juramento solene, um pacto com as sombras que ele estava prestes a adentrar, um compromisso inabalável com a verdade, custasse o que custasse. O ar frio e úmido dos túneis desconhecidos abraçou-o, um abraço gelado que penetrava a alma, e o ranger distante de pedra sob pressão soava como um aviso, como os gemidos da própria terra que se contorcia em agonia. Kael sabia que o mundo subterrâneo era um labirinto de perigos, com abismos sem fundo que engoliam a luz, rios subterrâneos turbulentos que arrastavam tudo para o esquecimento, e criaturas adaptadas à escuridão, cujas presas e garras eram afiadas pela noite eterna. Mas sua mente estava fixa em um único objetivo: encontrar a fonte da névoa, mesmo que isso significasse se perder para sempre nas profundezas mais esquecidas do mundo. Ele avançou, a picareta firmemente empunhada, cada passo uma decisão, cada sombra um enigma. O som de seus próprios passos era a única melodia naquele vasto silêncio, um ritmo constante que o levava para mais fundo no coração do abismo. A umidade escorria pelas paredes e a luz de sua lanterna revelava formações rochosas distorcidas, parecendo faces grotescas que o observavam. Criaturas cavernosas, olhos brilhantes na escuridão, observavam-no de longe, mas pareciam hesitantes em seus olhos, como se a determinação em seus olhos fosse mais perigosa que qualquer arma. Kael sentia o cheiro da terra úmida, do mofo e de algo mais, algo antigo e pútrido que parecia exalar do próprio solo. Ele desceu por passagens estreitas, onde o ar se tornava rarefeito, e por galerias vastas que se abriam como mandíbulas de pedra.
Em algumas áreas, encontrou vestígios de mineiros que haviam se aventurado antes dele, talvez em busca de veios de minério ou talvez de algo mais. Picaretas enferrujadas, lanternas quebradas e até mesmo esqueletos, alguns com a cabeça em posições estranhas, sugerindo uma morte súbita e violenta, ou talvez a loucura final. Kael sentiu um calafrio na espinha, mas sua determinação não vacilou. Ele estava buscando uma verdade, não um tesouro. A cada centenas de metros, o ar ficava mais pesado, carregado com um cheiro metálico e adocicado, um odor de sangue e decomposição que não era natural para as cavernas. As formações rochosas começaram a mudar, não mais as belas estalactites e estalagmites que enfeitavam as cidades dos moradores do abismo. Agora, as paredes pareciam contorcidas, com protuberâncias escuras que se assemelhavam a veias pulsantes, e um musgo bioluminescente de um tom doentio, um verde cintilante que parecia emitir um brilho febril, cobria tudo. Sons estranhos começaram a surgir do fundo dos túneis. Não os zumbidos dos insetos ou os pios de morcegos, mas um som lamorioso, quase um gemido, que parecia vir do interior da própria rocha. Kael sentiu um medo primitivo rastejar por sua espinha, um medo que não sentia desde criança, quando se perdeu nas galerias mais rasas. Mas ele não parou. Ele sabia que estava se aproximando. A névoa da loucura não era uma doença comum, não era natural. Ele sentia isso em seus ossos, na forma como o ar se adensava com a malevolência. As vozes, antes sussurros, agora se tornavam mais audíveis, fragmentos de pensamentos distorcidos, ecos de medos alheios, memórias de desespero que se infiltravam em sua mente. Ele precisava se concentrar, ou seria o próximo a sucumbir. Ele apertou a picareta, sentindo o peso familiar do metal, uma âncora em meio à tempestade mental. O mineiro chegou a uma vasta caverna, mais alta que as catedrais de sua cidade, com um teto tão elevado que a luz de sua lanterna mal alcançava. No centro da caverna, uma estrutura colossal, feita de uma rocha negra e porosa, se erguia. Não parecia uma formação natural, mas algo construído, antigo e sinistro. Consava com uma luz fraca e avermelhada, como um coração doente, e dela emanava um miasma visível, uma névoa esverdeada que parecia viva, contorcendo-se e rastejando pelo chão. A névoa da loucura. Kael havia encontrado sua fonte. Ao redor da estrutura, figuras patéticas rastejavam ou se arrastavam, seus corpos deformados, suas mentes completamente perdidas. Eram moradores do abismo que se aventuraram nas profundezas e foram consumidos pela névoa, transformados em abominações. Suas vozes eram meros grunhidos, seus movimentos espasmódicos e sem propósito. Kael sentiu um aperto no peito ao ver a extensão do horror, a concretização de seus piores pesadelos. Ele viu olhos vazios, mãos que tentavam o ar e a forma patética de seu povo reduzida a isso. O som de seus próprios dentes rangendo era alto em seus ouvidos. Então, Kael percebeu algo mais. A estrutura negra pulsava com um ritmo estranho, quase orgânico. E dela, filamentos finos e escuros se estendiam para as rochas circundantes, como raízes de uma planta parasita. A névoa não era uma doença, mas algo que vinha daquela estrutura, algo que se alimentava das mentes dos moradores do abismo. E o mais aterrorizante, no topo da estrutura,
havia uma forma vagamente humanoide, mas distorcida e fundida à rocha. Era uma criatura ancestral, adormecida por eras, que estava acordando. A criatura, ou o que restava dela, era uma entidade de pesadelo, sua carne escura e coriácea, seus olhos vermelhos brilhando com uma malevolência antiga. Um som gutural, quase um riso, ecoou da estrutura. E as vozes na mente de Kael se intensificaram, tornando-se mais claras, mais sedutoras, prometendo poder e conhecimento em troca de sua sanidade. Mas Kael resistiu. Ele havia visto o que acontecia àqueles que cediam. Ele não seria mais uma vítima. O cheiro de podridão e ferro se tornou insuportável, e o chão sob seus pés parecia tremer. O mineiro sabia que não podia destruir a criatura ou a estrutura com sua picareta. Aquele mal era muito antigo, muito profundo. Mas ele era um mestre na arte de manipular a rocha, de encontrar os pontos fracos nas formações geológicas. Ele procurou por rachaduras, por falhas, por qualquer coisa que pudesse usar contra a abominação. Seus olhos aguçados, acostumados à escuridão, varreram a vasta câmara. Ele precisava encontrar um ponto de alavanca, uma maneira de fazer o próprio abismo engolir a fonte da praga. A esperança se acendeu em seu peito, fraca, mas real. Enquanto Kael observava, a criatura começou a se mover, seus tentáculos de rocha e carne se estendendo lentamente em sua direção, como serpentes gigantescas. A névoa se adensava, tornando o ar quase respirável, e as vozes em sua mente gritavam para ele se render, para abraçar o vazio, para se juntar à legião de mentes perdidas. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com a poeira da caverna. Ele sentiu o tremor da terra sob seus pés, um presságio de que algo maior estava por vir. Kael notou uma série de grandes colunas de fulgurita, pilares de luz e energia que circundavam a estrutura central. Elas eram como veias pulsantes do abismo, e percebeu que a criatura estava se alimentando delas, drenando sua energia para se fortalecer. Se ele pudesse quebrar a conexão, a esperança se transformou em um plano. Com uma coragem renovada, ele correu em direção a uma das colunas, evitando os braços retorcidos da criatura e as figuras rastejantes. O som de seus próprios passos, ecoando na vasta câmara, era o único sinal de vida. Ele atingiu a coluna com sua picareta, não com força bruta, mas com precisão, buscando a fissura. O som foi como um trovão, um estalo seco que reverberou pela caverna, e a coluna tremeu. A criatura soltou um guincho, um som agudo e doloroso que cortou o ar e fez Kael cambalear. A névoa se revolveu e as vozes se tornaram um coro de lamentos e gritos, tentando quebrar sua concentração. Mas ele continuou, atingindo a mesma fissura novamente e novamente, sentindo a energia da fulgurita fluir para fora. A cada golpe, a luz da coluna diminuía e a criatura no centro da caverna parecia enfraquecer, seus movimentos tornando-se mais lentos e hesitantes. Kael passou de coluna em coluna, uma corrida contra o tempo, sentindo a exaustão e a dor em seus músculos, mas impulsionado pela imagem de sua família, de seu povo. O barulho de seu coração batendo em seus ouvidos era quase ensurdecedor. As figuras rastejantes tentavam alcançá-lo, suas mãos esqueléticas arranhando o ar, mas Kael era rápido, movendo-se com a agilidade de um predador.
Quando a última coluna foi atingida, a criatura soltou um rugido de agonia que fez a caverna tremer, e as formações rochosas começaram a desabar. O miasma verde se dissipou, e as figuras rastejantes caíram no chão, inertes, a maldição sobre elas desfeita. Ou, pelo menos, suspensa. Kael sentiu a energia da névoa se esvair, como um pesadelo que se dissolve ao amanhecer. Ele havia quebrado a conexão, cortado a fonte do mal. Mas a caverna estava desmoronando e ele precisava escapar. O som de pedras caindo e a poeira sufocante preenchiam o ar. Ele se virou e correu, a luz de sua lanterna tremoliza, guiando-o pelos túneis que se abriam e se fechavam sob o impacto das rochas em queda. A cada passo, sentia o chão tremer e o perigo era iminente. Era uma corrida desesperada pela vida, com a esperança de que ainda restasse algo de seu povo. Ele não sabia se a cura seria completa, se a sanidade voltaria para aqueles que foram afligidos, mas ele havia cortado a raiz do mal. O uivo distante de um lobo, agora um som de esperança, ecoava em seus ouvidos. Kael emergiu dos túneis, exausto, coberto de poeira e com arranhões, mas vivo. A cidade dos moradores do abismo estava em silêncio, um silêncio diferente de antes, sem o miasma da loucura. Ele encontrou os sábios da profundeza, seus rostos pálidos, mas seus olhos agora mostravam um lampejo de esperança. A névoa havia se dissipado, as vozes silenciaram. Aos poucos, as mentes daqueles que foram afligidos começaram a clarear, como a névoa da manhã se dissipando ao sol. Não era uma cura completa, mas a doença havia parado de avançar. Lentamente, as memórias começaram a retornar, fragmentadas no início, mas depois mais coerentes. A mãe de Kael, Elara, o reconheceu, e seus olhos, outrora vazios, se encheram de lágrimas de gratidão. Thorvin, seu irmão, largou a picareta e o abraçou com força, a loucura substituída por uma profunda confusão e alívio. A cidade começava a respirar novamente, um sopro de vida em meio à escuridão. O sacrifício de Kael, sua coragem em enfrentar o desconhecido, havia salvado seu povo, não do esquecimento, mas de uma existência sem mente, uma morte em vida. Os moradores do abismo começaram a reconstruir, mais cautelosos, mais conscientes dos perigos que espreitavam nas profundezas. A criatura foi selada, ou talvez adormecida novamente, mas a memória da névoa da loucura permaneceria como uma cicatriz profunda. Kael, o mineiro que se tornou herói, não buscou glória ou reconhecimento. Ele buscou apenas a cura para sua família, para seu povo, e a encontrou nas sombras mais profundas do abismo. E assim, jovem sonhador, a lenda de Kael e do flagelo dos sussurros subterrâneos se tornou um lembrete de que, mesmo nas profundezas mais sombrias, a coragem de um único indivíduo pode acender uma luz, dissipar a névoa da loucura e trazer a esperança de volta a um mundo quase perdido. O silêncio, antes um prenúncio de horror, agora era um testemunho da paz reconquistada, um novo capítulo para os moradores do abismo. A escuridão ainda existia, mas eles aprenderam a enfrentá-la, com a luz da esperança guiando-os.